Olá, amiguistas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Argeli, sou formada em Pedagogia, tenho especialização em Educação Infantil, séries iniciais e a inclusão da educação especial. Atualmente trabalho no Centro de Avaliação e Encaminhamento, mais conhecida como SENAI, junto à equipe multiprofissional da Fundação Catarinense de Educação Especial. Vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos, olhos castanhos. Estou usando uma blusa preta. Atrás de mim tem uma porta e uma parede branca. O meu sinal em libras são os olhos. O nosso curso ele tem como pauta as noções básicas de neurodesenvolvimento e os sinais de risco na cognição. O objetivo do curso é fazer entender o quanto é importante sabermos do funcionamento do nosso cérebro e o impacto que o meio tem sobre ele. Podemos citar vários fatores que influenciam na má formação cognitiva. Os fatores genéticos, a hereditariedade genética dos pais, fatores ambientais, o meio que essa criança vive, fatores econômicos da famílias de extrema vulnerabilidade social. Então, sabendo desses riscos, a gente consegue tomar algumas intervenções e prevenções para ajudar esse sujeito em si. Eu vou compartilhar com vocês os materiais para darmos início ao nosso curso. Então, noções básicas de neurodesenvolvimento e sinais de risco na cognição. Esses materiais eles foram elaborados por mim e pela Jocilane, que também atua na equipe multiprofissional da Fundação Catarinense. Neurociência e neurodesenvolvimento infantil. O cérebro é a fonte biológica da aprendizagem. A ele cabe todo o processamento, conservação e expressão das informações. Então, o nosso cérebro ele apresenta funções neurológicas chamadas de primária, secundária e terciária. Então, cada área tem uma função específica, fazendo aí com que o indivíduo cumpra as tarefas exercitadas no dia a dia. Mas, para que isso aconteça, é necessário que cada neurônio esteja aí trabalhando juntos. Ou seja, para haver aprendizagem, é importante que no nosso cérebro tudo esteja funcionando de maneira correta, que todos os neurônios estejam interligados um aos outros, principalmente não haja uma ruptura entre eles. Então, o cérebro ele precisa de uma repetição para aprender. Para ocorrer essas aprendizagens, necessita aí de um processo. Então, a gente podemos dizer que essas aprendizagens, ela ocorre através da observação, imitação, repetição, até chegar no armazenamento. Então, é um treinamento aí sequencial para haver a aprendizagem. Então, o desenvolvimento infantil ele pode ser definido como um processo multidimensional e integral, que envolve o crescimento físico, a maturação neurológica, desenvolvimento comportamental, sensorial, cognitivo e de linguagem, e as relações socioafetivas. Tem como efeito tornar a criança capaz de responder às suas necessidades e às do meio, considerando aí o seu contexto de vida. Então, dentro do desenvolvimento infantil, precisa ser considerado em vários fatores que influenciam diretamente na aprendizagem, como, por exemplo, os fatores genéticos, os fatores ambientais, o meio em que essa criança vive, diz muito sobre ela. A gente pode dar podemos dar um exemplo de duas crianças que vivem em famílias diferentes, uma família presente, com condições financeiras, carinho, já o outro vive aí numa família conturbada, com drogas, discussões, sem nenhum estímulo. Aí eu pergunto para vocês, qual dessas crianças vai se desenvolver melhor, tanto na vida social, quanto na vida acadêmica, na área acadêmica, logo em seguida, na área profissional? Aquela criança que recebeu todos esses estímulos, carinho, proteção, essa vai se desenvolver muito melhor do que aquela criança, muitas vezes, que está lá em sala de aula com dificuldade de aprendizagem, com comportamento irredutível. Então, precisamos ter esse olhar sobre o meio em que essa criança está inserida, O ambiente diz muito sobre ela. Voltando aos aspectos genéticos,
A história familiar também é muito importante e ela deve ser considerada. O perfil intelectual dos pais, pais com TEA, pais com bipolaridade, com TDAH. Então, pode haver essa herança, essa carga genética, né, deixada aí dos pais para os filhos. E tudo isso precisa ser investigado, né, ter um olhar investigativo sobre isso. Por muito tempo, o foco da educação esteve voltado para o ensino mecânico e direcionado a um grupo homogêneo de alunos, sem dar a devida atenção à especificidade, à individualidade e à forma com que cada um aprende. O processo de aprendizagem não se dá da mesma forma em cada indivíduo. Cada um tem o seu ritmo, cada um tem as suas habilidades, suas modalidades de aprendizagem, além das influências externas que podem ser decisivas nesse processo. O processo de ensino-aprendizagem é bem mais complexo do que se pensava há algumas décadas. Hoje, temos à disposição de uma infinidade de recursos, além de estudos e pesquisas científicas que podem nortear a prática pedagógica. A neurociência é um desses valiosos recursos para os educadores compreender o processo de aprendizagem. Então, o processo de aprendizagem, ele não se dá da mesma forma. Entretanto, uma criança de 5 anos de idade, que ainda não fala, com atraso motor, que não faz contato visual, não interage com outras crianças, necessita que haja uma investigação, porque a imaturidade ela é diferente do atraso. E dizer que cada criança tem o seu tempo é errôneo. Uma criança de 5 anos, ela já faz relação com o mundo em que vive. Então é importante aí que os pais e a escola tenham um olhar sobre isso. Hoje temos diversas escalas do neurodesenvolvimento para acompanhar acompanhar essa criança em si, né? O que é considerado aí atraso, o que é considerado uma falta de estímulo. Então, o MCHAT é uma dessas escalas de rastreio muito importante e que ela deve ser usada para identificar um transtorno, uma suspeita de um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, sabemos que o cérebro é a fonte biológica da aprendizagem. A ele cabe todo o processamento, conservação e expressão das informações. Assim, podemos afirmar que sem uma organização cerebral integrada, não é possível uma aprendizagem normal. De acordo com Luria, a neurociência ela busca compreender o funcionamento do sistema nervoso, a simultaneidade de suas diversas funções. Então, de acordo aí com Luria, é importante que haja uma abordagem multidisciplinar, entender o porquê que aquela criança ela não está adquirindo habilidades que ela deveria já estar dentro da sua faixa etária. Então, para o Luria, é importante entender a causa para logo em seguida já fazer as intervenções. Eu vou dar um exemplo para vocês. É como se o nosso cérebro ele fosse um concerto musical. Cada músico desse concerto tem o seu papel. Se um desses músicos eles não fizer a sua parte de maneira adequada, a música ela não sairá perfeita, né? Se um desses neurônios não estiver interligados uns aos outros, algo não sairá perfeito. Então, assim, é importante buscar a identificação do que há por trás dessa dificuldade, né? Eu costumo dizer que o professor, ele tem um papel muito importante e um olhar muito clínico sobre essa criança. Já na educação infantil, pode ser identificado possíveis transtornos do neurodesenvolvimento. Então, assim, por isso é muito importante, né, a criança já receber um diagnóstico precoce já na primeira infância. Então, a neurociência traz para a sala de aula o conhecimento sobre a memória, o esquecimento, o tempo, o sono, a atenção, o medo, o humor, a afetividade, o movimento, os sentidos, a linguagem, as interpretações das imagens que fizemos mentalmente, as imagens que formam o pensamento e o próprio desenvolvimento infantil. Os neurônios espelhos possibilitam à espécie humana progressos na comunicação, compreensão e no aprendizado. A plasticidade cerebral, ou seja, o conhecimento de que o cérebro ele continua a se desenvolver-se, a aprender e a mudar durante toda a vida. Então, o nosso cérebro, ele continua a se desenvolver e aprender durante toda a vida, mas a partir dos 4 meses de gestação, até aí os 5 anos, há uma melhor neuroplasticidade.
o cérebro, ele aprende de maneira muito mais eficaz, muito mais rápida. Então, é o caso de colocar uma criança em si para aprender uma língua estrangeira. Essa criança ela vai aprender muito mais rápido do que um adulto em si. E a mãe também, assim, durante a gestação, é importante, né, que haja essa conversa, essa interação com o filho já na gestação, contar histórias. Então, pesquisas apontam que há um ganho muito significativo em relação a isso. Então, a aprendizagem, ela já começa a partir de muito cedo. Então, a neurociência da aprendizagem, em termos gerais, é o estudo de como o cérebro aprende. É o entendimento de como as redes neurais elas são estabelecidas no momento da aprendizagem, bem como de que maneira os estímulos chegam ao cérebro, da mesma forma como as memórias se consolidam e de como temos acesso a essas informações armazenadas. Condições que levam à alteração, resultando em risco para desenvolver dificuldades adaptativas. Deve-se na aprendizagem, na linguagem, na área motora, tudo isso deve ser investigado, pois podem ser desordem no funcionamento neurológico ou neurocomportamental. Devemos observar aí os aspectos clínicos, como a face da criança, o físico, problemas no crescimento, atrasos, históricos familiar, relatos médicos, assim como testes e exames. Ápega, teste da orelhinha, do pezinho. Então, portanto, acompanhar o desenvolvimento integral de uma criança inclui avaliar a forma como ela se movimenta, fala, observa, interage, se expressa, como constrói seus conceitos e se relaciona com o mundo. Então, a neurociência, ela veio aí para contribuir. Entendemos que para que o nosso cérebro aprenda, necessita de vários fatores. Primeiro, os neurônios eles precisam estar aí trabalhando juntos, né? Segundo, a influência genética também tem um impacto muito grande na vida dessas crianças. Pais com alguma deficiência, com transtorno, com QI baixo. O fator ambiental também, os aspectos ambientais também influenciam muito. Crianças que tiveram alguma complicação durante o parto, ou mães que usaram drogas lícitas ou ilícitas durante a gravidez, crianças com baixo peso, crianças prematuras, ou até mesmo mães que passaram por uma gravidez traumática. Todos esses fatores aí influenciam, né, na má formação cognitiva. Então, todos esses aspectos, eles devem ser acompanhados e observados durante aí a gestação, antes e depois da gestação, né? Tudo deve ser observado. E isso influencia também muito na má formação do nosso cérebro, todos esses aspectos que foram correlacionados aqui. Então, as crianças cumprem os marcos de desenvolvimento quando estão prontas. Existem faixas do que é considerado apropriado e do que deve ser considerado atraso. Há algumas definições importantes nesse contexto. Vamos ver. O crescimento. O crescimento ele representa a avaliação do desenvolvimento físico da criança, através da análise do peso, altura, expressão celular, ou seja, é um indicativo quantitativo da saúde. O desenvolvimento. Desenvolvimento é a capacidade de uma criança de realizar tarefas cada vez mais complexas, adquirindo novas habilidades, e a análise do desenvolvimento infantil ela é qualitativa e depende aí de fatores extrínsecos ambientais e intrínseco orgânicos. A imaturidade. O que seria a imaturidade? É quando a criança ainda não desenvolveu a habilidade porque não atingiu a idade. E o atraso? É quando a criança já atingiu a idade e ainda não desenvolveu a habilidade. E o desvio é o comportamento atípico. A regressão são as perdas de aquisições como doenças degenerativas. Então, o neurodesenvolvimento, ele não acontece de forma contínua, né? Ele regula-se aí em altos e vai depender de várias mudanças, tanto qualitativas quanto quantitativas, né? Dentro da qualitativa, a gente podemos citar aí o crescimento físico, o peso, a altura, o períneo cefálico dessa criança. Já o quantitativos, a gente pode correlacionar aí com a maturação, que vem o quê? Acontece de fora para dentro. E vai depender de várias questões aí do meio para ver a maturação.
questões ambientais, questões genéticas, o uso excessivo de telas, crianças, a maioria das crianças estão sendo confundidas aí com crianças atípicas que apresentam, né, um transtorno do neurodesenvolvimento por conta dessa falta de estimulação. Então, a falta de estimulação, ela faz com que a criança aí não atinja essas habilidades necessárias. Voltando ali nos atrasos, o atraso e a imaturidade são diferentes. Foi o caso lá daquela criança de 5 anos. A criança que não fala, né, que não faz o contato visual, não consegue engajar numa brincadeira simbólica, não consegue brincar com outras crianças, é uma criança que apresenta atraso. E a criança imatura já é aquela criança que muitas vezes não teve a estimulação em casa. Então, existe também as regressões. Muitas mães chegam até o centro de avaliação relatando aí que o filho até os 2, 3 anos fazia contato visual, interagia, chamava mamãe, papai, e de uma hora para outra perdeu essas habilidades, né? Então a gente chama isso de regressão. E o desvio é o comportamento atípico. Hoje em dia a gente temos várias escalas aí dentro do neurodesenvolvimento, como eu já citei o MCHAT, a escala Denver. Então assim, é muito importante que a família, os educadores acompanhem, né, os marcos de desenvolvimento dessa criança e observar se realmente essa criança ela está apresentando algum atraso ou essa criança ela está sem uma estimulação. Então essas escalas aí são muito importantes e é interessante que ao observar esses comportamentos, essa falta de estimulação ou até mesmo esses atrasos, já iniciar uma intervenção, né, e procurar talvez até uma suspeita de algum transtorno, já procurar um profissional responsável para já de início fazer as intervenções necessárias. Então, a triagem neonatal e os principais testes realizados. O bebê ele precisa realizar uma série de exames com o objetivo de identificar a presença de alterações que incluem a presença de doenças genéticas ou metabólicas. Então, dentro dessa triagem neonatal, podemos citar vários testes, né? O teste do pezinho, o teste da orelhinha, teste do olhinho, teste da tipagem sanguínea, teste do coraçãozinho, teste da linguinha e teste do quadril. Então, diante de todos esses testes, é importante aí, né, ser realizado por profissionais da área médica e acompanhar o desenvolvimento aí tanto do feto quanto da criança, e que através desses testes as medidas podem ser eficazes para o desenvolvimento tanto da gravidez quanto detectar precocemente possíveis doenças, tanto para a mãe quanto aí para o feto, né? Diante desses testes, a gente consegue identificar uma malformação cardíacas, cataratas, estrabismo, alterações auditivas, hipotireoidismos. Essas são uma das sérias doenças que podemos diagnosticar precocemente. E é importante aí que a mãe realize aí o pré-natal dessa criança. Depois vocês podem estar pausando o vídeo e ler com mais calma sobre todos esses testes. Então, atenção aos reflexos primitivos dos recém-nascidos. Nos primeiros meses de vida, boa parte dos movimentos dos bebês é involuntário, ou seja, os recém-nascidos eles reagem de uma forma automática a certos estímulos. Muitas das respostas espontâneas dos recém-nascidos a alguns estímulos vão desaparecer nos primeiros meses de vida. À medida em que esse sistema neurológico do bebê vai se sofisticando, outras permanecerão. Nem todos os bebês eles apresentam ou deixam de apresentar os reflexos exatamente no mesmo dia ou semana, mas a falta de alguns reflexos deve ser informada ao pediatra. Então, assim, é importante destacar também que os bebês que nascem entre 37 e 36 semanas e 6 dias são considerados prematuros e têm 6 vezes mais risco de se desenvolver aí
problemas cognitivos e motores, como TEA, TDAH, ODI. Então, o risco dessas crianças de apresentar algum problema de aprendizagem, né, de uma dificuldade de aprendizagem, é muito grande. Então, assim, é importante que já na anamnese todos esses aspectos aí já sejam considerados, né, dados de peri e pré, peri e pós-natais. Então, são de suma importância para entender uma possível dificuldade de aprendizagem ou até mesmo um transtorno aí do neurodesenvolvimento. Reflexo de Moro. O que são esse reflexo de Moro? São os espasmos que os bebês eles levam diante de barulhos fortes, né? Logo depois desses espasmos, eles acabam muitas vezes até chorando. E o que é o perioral e sucção? O perioral e sucção é quando o bebê ele começa a sugar o leite materno, mas isso aí já acontece lá na barriga da mãe. Às vezes, no ultrassom é possível observar aí os bebês chupando os dedinhos. E a voracidade? A voracidade é o mesmo que os reflexos dos pontos cardeais. É quando o bebê ele vira o rostinho procurando aí um mamar. Então, a marcha. O que seria a marcha? A marcha é quando o recém-nascido ele estende aí as perninhas, uma na frente da outra, dando a impressão que vai andar. Mas a criança só vai andar quando ela atingir aí os marcos do desenvolvimento. E a apreensão palmar e plantar, o que seria? É a força em que o bebê ele coloca na mão e nos pés. Quando a gente dá a mão para esse bebê, ele faz uma força, né, ao pegar a mão do adulto. Ou quando ele é colocado no chão, ele faz essa apreensão plantar, fixando os pés sobre o solo. E a fuga à asfixia é quando o bebê ele gasga com leite materno, e é muito importante já receber esses primeiros socorros brevemente, né, para fazer essa liberação do nariz e a criança aí voltar a respirar normalmente. E o reflexo de Babinski plantar, a gente tem a ilustração abaixo, que é a separação dos dedinhos dos pés, né, quando o bebê ele estica os tendões aí plantar. E o que seria o reflexo tônico do pescoço? O reflexo tônico do pescoço é quando o bebê é colocado de barriga para baixo e ele faz um movimento como se estivesse mergulhando. Então, esse reflexo aí ele ajuda no desenvolvimento da coordenação e do controle muscular. E o reflexo de Gallant, ele é desencadeado aí quando o adulto coloca a mão sobre a pele do bebê e o bebê ele vai procurar esses estímulos. Então, a caderneta de saúde da criança é um documento aí norteador e fundamental para se observar no crescimento infantil. Então, assim, a caderneta ela é importantíssima, né? Que a mãe realize o acompanhamento do seu bebê, realizando todas as vacinas, colocando todas as vacinas em dia, e acompanhando aí tanto o crescimento físico quanto o neurológico dessa criança. Então, a importância, o que seria essa importância de um diagnóstico na primeira infância? Né? A importância do diagnóstico na primeira infância ela é essencial. Essas observações, muitas vezes, já é diagnosticada lá na educação infantil, quando o professor nota que aquela criança ela não está se desenvolvendo e adquirindo as habilidades que ela já deveria estar. Então, dá para fazer o diagnóstico do transtorno do espectro autista desde aí de muito cedo, quando a criança já completa aí os seus primeiros anos de vida. Então, é de suma importância fazer essa observação, detectar precocemente e já iniciar uma intervenção. Então, os primeiros anos de vida são quando o cérebro mais aprende, né? Os primeiros anos da infância são quando o cérebro mais cresce e se desenvolve. 90% das conexões neurais se formam antes dos 5 anos de idade, ou seja, antes da criança iniciar o período escolar. De 0 a 5 anos de idade, o cérebro das crianças forma mais de 1 milhão de novas conexões a cada segundo. Uma velocidade espantosa, um ritmo que nunca se repete durante a vida.
Os recentes avanços nas neurociências mostram que as experiências de uma criança com o ambiente que vive em seus primeiros anos de vida afetam fortemente a maneira como essas conexões são estabelecidas. Neste processo de construção do cérebro, as conexões neurais são moldadas por genes e experiências de vida, ou seja, boa nutrição, proteção e estímulo ao falar, brincar e a atenção receptiva dos cuidadores e dos educadores. Então, essa combinação de natureza e criação estabelece a base do futuro de uma criança. Então, na fase aí dos 0 a 5 anos de idade, a criança ela consegue se desenvolver aí com o outro, né? Através da imitação, é aí que vai acontecer a neuroplasticidade. Então, assim, eu costumo dizer que nós precisamos abrir essas janelas de oportunidade para essas crianças. O adulto, ele deve semear e aproveitar ao máximo as fases em que essa criança ela está vivenciando. A família, o educador, deve fazer com que essa criança explore, experimente, brinque com outras crianças, fazer a criança se desenvolver aí, conviver com outras crianças, se autoconhecer. Então, assim, devemos oportunizar esses momentos ricos, vai fazer toda a diferença na vida dela. Então, assim, gente, olha o quanto é importante o papel da educação infantil, né? O professor da educação infantil. Então, a brincadeira e o desenvolvimento cognitivo. Então, a gente já sabe que o brincar, ele é crucial para o desenvolvimento. Então, é através aí das brincadeiras que a criança, ela aprende novas habilidades, né? A criança, ela consegue se construir com o outro, né? Como dizia a concepção de Vygotsky, é por meio do brincar que a criança, ela realiza desejos que não são realizáveis. Ou seja, né? Ela consegue inventar uma brincadeira no seu mundo aí, imaginativo. Então, dos 6 meses, a criança ela já consegue brincar com um único objeto. Ela consegue bater, jogar. Aos 9 meses, a criança ela já relaciona um objeto ao outro. Então, ela consegue brincar com 2 objetos ao mesmo tempo. Aos 2 anos, a brincadeira já se torna um início de uma brincadeira, né? Inventar que um objeto é o outro, né? Colocar a boneca para dormir, fingir que está dando comida para essa boneca, dando água para essa boneca. Aos 3 anos, essa brincadeira simbólica ela se torna muito mais complexa, né? A criança já consegue fingir e colocar a mão no rosto, fingir que está telefonando, colocando um objeto, fingindo ser outro. Olha que interessante, desde muito cedo esse desenvolvimento ele já começa, né, a se desenvolver. Então, o processamento de informação e o desenvolvimento cognitivo. Então, aos 6 meses, a criança ela já consegue resolver, né, essa resolução de problemas, achar um objeto que estava parcialmente escondido. Aos 9 meses, a criança ela já consegue procurar esse objeto que tem escondido da sua visão. Aos 2 anos, a criança já é capaz de encontrar esse brinquedo escondido depois de ter se deslocado do lugar em onde ela estava. Então, assim, a criança ela já começa a pensar em resolver essas resoluções de problemas e desde muito cedo. E o quanto é importante a estimulação do meio para essa criança. Então, o brincar, ele faz com que essa criança desenvolva cognitivamente. É por meio dessas aquisições que surgem novas habilidades e que antes, né, não existia. Então, olha só como surge essa plasticidade cerebral, né? Agora a gente vai entrar aqui nos sinais de alerta por idade na área cognitiva. O que a gente deve observar, né, com esses sinais? Então, de 0 a 1 ano, o que a gente deve observar nos primeiros meses? Aquela criança, né, que não se mantém em sinais de alerta nem por breves períodos. No terceiro mês, é uma criança que não sorri, não chora, grita,
no sexto mês, uma irritabilidade inconsolável, não sorri, não dá gargalhadas ou nem tenta chamar a atenção do adulto, desinteresse pelo ambiente, não gosta de estar no colo. No nono mês, uma criança apática, não distingue familiares, não realiza uma brincadeira de esconde-esconde e nem procura um objeto escondido. 1 ano de idade, é uma criança que não faz gestos, gestos simples como acenos sociais, manda beijinho ou dá tchau. Então, esses aspectos aí do 0 a 1 ano de idade é muito importante a gente observar aquela criança apática, aquela criança que a gente não consegue saber se ela tá feliz, se ela tá triste, ou aquela criança que tu deixa com alguém, dá tchau, ela não se importa, né? Ela não distingue esses familiares, ou uma criança que não faz a imitação ao adulto, ou manda tchau, manda beijinho, ela não interage, uma criança que chora muito, que prefere estar no chão em vez do colo, ou aquela criança que grita por conta da sensibilidade. Então, todos esses aspectos a gente deve observar e ficar alerta. 1 ano e meio, o que a gente deve observar? Aquela criança que não percebe a função de objetos simples, então uma criança que passa por cima dos objetos, então ela não olha para aquele objeto, não se interessa pelo que rodeia, né, o ambiente, ela não quer, não interage com a pessoa, com o ambiente em si, não estabelece contato visual e nem permanece com esse contato, não faz um rabisco no papel, não aponta para a figura nomeada, me mostra cadê o cachorro, como que o cachorro faz? Então, assim, aquela criança, ela não responde ao adulto, ela não aponta para si quando pergunta, cadê o João? Agora me mostra, cadê a mamãe? Onde que a mamãe tá? Então, aquela criança ali, ela não engaja com o adulto e também não responde às solicitações. 2 anos, o que a gente deve observar? Aquela criança que não compreende ordem simples. Me dá a bola, vamos colocar agora a bola lá no texto. Aquela criança não consegue compreender, ela não procura imitar. Vamos brincar de carrinho. Agora vamos buzinar esse carrinho. Então, aquela criança, ela não procura imitar o adulto, não nomeia ações e figuras. O que está acontecendo aqui? Cadê a boneca? O que eu então, aquela criança, ela não consegue fazer essa nomeação, né, de figuras, não nomeia objetos quando houve barulho, então ela não faz a onomatopeia. Com 3 anos de idade, ela não apresenta uma brincadeira imaginativa, uma criança que não consegue inventar que um brinquedo é o outro, ou uma pecinha de Lego é uma xícara de café. Então, tem uma dificuldade extrema em se separar-se da mãe responsável, não deixa que um adulto se aproxime dela, outra pessoa que não seja do vínculo familiar, né? Não conta até 10 imitando o adulto, não aponta para as partes do corpo como solicitado, não descreve eventos ou personagens de uma história familiar. Quando tu pergunta, o que teve no teu aniversário? Me conta, teve balão, teve docinho? Então, aquela criança, ela não faz essa representação, né, do que aconteceu ou do que vem a acontecer. Ela não repete uma brincadeira de rimas ou canções, muitas vezes não gosta de música, não associa objetos correspondentes, né, o pente dá para escovar o cabelo, o lápis para escrever. Então, a criança, ela não associa, né, um objeto ao outro também. Dos 4 anos de idade, o que a gente deve observar? Aquela criança, né, que ignora, que não responde também às outras crianças ou às pessoas fora da família. Então, aquela criança, ela se interessa lá pelo cantinho dela, não demonstra um interesse na brincadeira imaginativa, então prefere brincar com um único objeto ou só aquele objeto em si que ela tem interesse. Então, não tem interesse em estar com outras crianças, resiste ao vestir ou ao dormir ou usar o banheiro. Muitas vezes essa criança, ela tem sensibilidade, né, sensibilidade ao toque, vestimenta, né, não gosta de certas roupas, não sente sono, ainda faz o uso de fraldas.
Então, é importante a gente ficar alerta, observar essa criança que vem aí resistindo, ou que vem dormindo tarde, que não consegue ter uma rotina. A crises de fúria. Observar aquela criança imperativa, que não tem autocontrole, distraído, uma dificuldade enorme de concentração, não relata, né, principais fatos de uma história contada, então não consegue interpretar essa história, relatar os fatos que aconteceram nessa história, não informa o momento do dia associado a cada atividade, perguntar como que foi na escola, o que você aprendeu, então a criança não consegue relatar uma narrativa, construir aí uma narrativa do seu momento vivido. Não consegue emparelhar letras e números, muitas vezes não consegue correlacionar o que é letra, o que é número, não nomeia 8 cores, não conta até 20, não canta estrofe de uma canção, não gosta de música ou não se interessa, né, em estar junto com outras crianças numa contação de história ou até mesmo numa roda de música, não consegue desenhar a figura humana com braços, pernas, muitas vezes apresenta até um desenho imaturo para a idade. Em 5 a 6 anos de idade, o que a gente deve observar? Aquele comportamento excessivamente medroso, tímido, agressivo, ou muitas vezes não tem noção de perigo, né? Não consegue separar-se dos pais, não consegue ter contato com outra pessoa sem ser do núcleo familiar, não se interessa em brincar com outras crianças ou usar a imaginação, né, uma imaginação mais simbólica, não responde ao adulto, a gente pergunta, João, como que é o teu nome? João, como que é a tua idade? Quantos anos você tem? Onde você mora? Como que é o nome da tua professora? Então o João não responde, ele sai, ele prefere ficar lá sozinho ou prefere ficar lá com os pais. Observar aquela criança hiperativa, muito distraída, com muita dificuldade de concentração, ou até mesmo não consegue ainda escrever o nome, a criança dos 5 a 6 anos, ela já precisa estar escrevendo o nome, né, com letras de caixa alta, não nomeia 5 letras do alfabeto, ou nem 10 numerais. Então, a criança com 5 anos, ela já consegue identificar as letras do alfabeto, ela já consegue correlacionar o que são números, o que são letras, que os sons, que as letras têm sons, então já está dando início aí na alfabetização, não consegue contar até 20, ou até mesmo os dias da semana em ordem, não soma e subtrai uma conta, não consegue fazer essa interpretação de probleminhas matemáticos. Então, assim, não diz o mês e o dia do aniversário, não sabe nem onde mora. Então, ficar alerta aí a essas observações que essas crianças vêm apresentando. Então, agora a gente vai entrar aí nos sinais de alerta na área infantil para o transtorno do espectro autista. O que seria esse alerta? A criança aí que não segue a face humana, bebês que estão mamando, que não procura olhar para a mãe enquanto mama, não vira a cabeça ou os olhos para o som da voz humana. Então, observar essas características, né? Não faz contato ou até mesmo não permanece olhando para o adulto, sobressalta aí os barulhos, tapa o ouvido quando incomoda, muita sensibilidade auditiva. Às vezes não realiza sons culturais, né, ou balbucios, não responde quando chamado, a gente chama o João sai correndo, o João não faz contato visual, o João se interessa por objetos que não são brinquedos. Então, assim, não atende comando simples ou compreende, coloca a bola no cesto, vamos brincar de boliche, agora a gente vai fazer o quê? Como que a gente brinca? Então, assim, não compreende, não sabe brincar, não utiliza expressões básicas sociais, como, por exemplo, o não com a cabeça ou o tchau, né, com a mão. Então, a gente pergunta, você quer brincar comigo? A criança não diz que não diz que sim. Agora tchau, manda um beijo. A criança, ela, né, não faz esses acenos. Falta de iniciativa e resposta de atenção ao adulto, não gosta de interagir com o adulto, prefere ficar sozinha, sem ninguém.
pouca coordenação visomotora, não consegue colocar o objeto no lugar apropriado, não realiza a imitação, né, a imitação ao adulto, uma brincadeira ou imitar outras crianças, não apresenta uma brincadeira funcional, uma brincadeira simbólica, né, uma sequência em si, pouca exploração de brinquedos ou exploração inadequada, muitas vezes pega o objeto mais para cheirar, para colocar na boca ou bater, ou muitas vezes girar esse objeto sem nenhuma funcionalidade, não apresentam um vocabulário coerente com a idade, uma fala totalmente ininteligível, descontextualizada, onde o adulto não consegue compreender em si essa criança, porque não consegue fazer uma narrativa de começo, meio e fim. Parece não compreender o que lhe foi dito, né? Não pronuncia palavras inteligíveis, muitas vezes ininteligíveis, não formula frases simples, eu quero brincar com você, vamos brincar juntos? Então, não faz, né, essa formular uma frase por inteiro. Não compreende ordem simples, apresenta um sorriso inadequado ao contexto social. Muitas vezes essa criança está lá fazendo solilóquios ou começa a rir para o espelho sem nenhuma função, dá ordens a si mesma, então fala muito sozinha, um baixo engajamento social, prefere ficar lá sozinha, sem ninguém, não é capaz de elaborar pequenas histórias ou construir essa história, não usa pronome pessoal, não articula bem essa consoantes e vogais, não usa essa preposição, vamos brincar juntos, eu quero brincar com você, o que você está fazendo? Então, assim, né, não consegue, né, formular bem a fala. Uma linguagem totalmente, às vezes, incompreensível, com substituições fonéticas, muitas trocas fonológicas. Né, dificuldade em acompanhar e decorar canções e rimas, muitas vezes não gosta, prefere não interagir em canções, não segue ordens com 2 ou mais comandos, às vezes somente com um comando. Os diálogos e as histórias não são contadas com detalhes de noção de tempo e espaço de acordo com a idade, então pergunta para essa criança como foi o dia dela, ela não consegue contextualizar, e muitas vezes essa fala aí é tardia, né? Começa a falar aí aos 3 anos de idade. E muitas vezes as crianças também têm falhas aí nas funções executivas. É uma criança rígida, uma criança inflexível, tudo tem que ser do seu jeito. Falhas nessas funções executivas, muitas vezes, né, não consegue se autocontrolar, né, um controle inibitório, uma criança agressiva, uma criança totalmente difícil do adulto interagir. Então, a gente deve o quê? Ficar alerta com esses atrasos, e quando percebidos, que a gente já consegue perceber muito cedo, já lá na educação infantil, é importante aí chamar essa família, né, para uma conversa, realizar essas escalas do neurodesenvolvimento para identificar se realmente é um atraso ou se realmente é uma falta de estímulo. Então, assim, tudo deve ser considerado o que essa criança está vivenciando aí no dia a dia. Então, é importante aí chamar essa família, relatar com detalhes o dia a dia dessa criança, né, que ela não está adquirindo essas habilidades que ela deveria estar. Então, ter esse diálogo com a família é muito importante. O professor deve, sim, chamar essa família para uma conversa. O que não pode é ver os sinais e não fazer nada. Isso vai prejudicar em si essa criança. Então, explicar, né, para a família buscar um profissional responsável para uma investigação, uma suspeita em si de um transtorno, talvez, do neurodesenvolvimento. Então, assim, essa conversa ela deve ser muito cuidadosa, empática. Muitas famílias elas não estão preparadas para ouvir uma suspeita em si. Então, assim, tudo tem que estar pautado com evidência científica e não em achismo. O relatório escolar também é muito importante. Ele deve ser bem estruturado. A direção escolar ela deve fazer parte dessa conversa e que tudo seja aí também colocado em ata e na ficha do aluno. Então, assim, gente, muito desses transtornos também, essa dificuldade aí acadêmica, pode ter aí uma comorbidade de um TEA com TDAH,
ou um DI com TDAH, TEA, né? Enfim, TEA com TDAH em si, pode haver essas comorbidades. O mais importante agora, neste momento, assim, observando esses atrasos, é usar essas escalas do neurodesenvolvimento, né? E quando receber o diagnóstico, já iniciar as intervenções. Bom, pessoal, finalizamos o nosso curso. Agradeço a participação de todos até aqui. Caso haja alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo através do privado ou através do fórum de dúvidas. Eu desejo a vocês excelentes estudos e até a próxima. Tchau, tchau!